E aí, rapaziadinha do YouTube, como é que tá? Tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo muito bom. O vídeo de hoje, estou muito ansioso por fazer. Acho que já tem uns 4 dias que saiu aqui, que é nada mais, nada menos que Serjão Foguetes versus 31 pessoas desavisadas. Desculpa lá. Um cientista versus 31 negacionistas. Fit, Sérgio Sacani, Serjão dos Foguetes, todo mundo conhece, do canal Redcast, em parceria com o Space Today. Vamos lá, sem muita enrolação, todo mundo conhece o Serjão. Eu tô um pouco ansioso para ver esse debate, porque eu não imagino como que deva ser o Serjão no debate, porque ele diversas vezes já falou em podcast, não sei o que ele não gosta e não quer e não tem o menor interesse em convencer alguém. E o debate se passa naquilo, troca de ideias e com o intuito de convencimento, né? Você traz boas ideias para que o seu adversário não consiga rebater, dando a você uma razão momentânea, que é a razão neste diálogo, entendeu? Então é busca pela razão, é o debate. Quem tem a razão ou quem sabe argumentar melhor a partir daquilo que acredita. Enfim, eu não sei como vai ser a experiência com o Serjão Foguetes, né? Eu imagino que em algum momento ele vai falar, tudo bem, cara, se você acredita que a Terra é plana, que você viva feliz assim, que eu imagino que em algum momento ele vai falar um bagulho desse. Mas vamos dar uma olhada aí de quem são esses 31 corajosos negacionistas, né? Aumentar aqui. Play, família. Salve, salve pessoal, meu nome é Sérgio Sacani, tenho 50 anos, estou aqui hoje contra 26 negacionistas e a minha primeira afirmação é: o Brasil odeia ciência. Eu acho que eu até estaria aí, eu acho que eu até estaria contra o Serjão nessa afirmação. O Brasil não odeia ciência. A política brasileira não enxerga na ciência algo que seja vantajoso para eles, porque infelizmente todo mundo sabe que a política no Brasil especificadamente é muito imediatista. O que eles querem? Eles querem coisas, soluções ou algo para poder dizer que fez, que seja curto, tá ligado? Seja em 4 anos. Investir na ciência no Brasil hoje, você não ia conseguir ter os frutos logo no seu primeiro mandato de 4 anos. Então imagina, você investe na ciência, você vê a evolução dela, só que ela atinge o seu ápice no mandato de outra pessoa, tá ligado? Então, principalmente esses 31 negacionistas aí, eles amam a ciência, só não concordam com ela. Muitos deles são embasados muito mais na religião e fé. Que quando você entra para a ciência e chega em algum momento, em qualquer área da ciência, seja em filosofia, biologia, não é só física, tá? Não é só sobre espaço. Na biologia, tipo, psicologia, quando você estuda a mente do ser humano, quando você entra muito no mundo da ciência e começa a estudar diversas áreas, a tendência é que você se afaste do mundo religioso. Essa é a tendência. Porque a ciência explica o mundo de uma outra forma, da forma que a gente enxerga e naquilo que a gente pode ver, entendeu? E muitas coisas fogem da fé. Então, aquelas pessoas que são apaixonadas pela ciência, mas percebem que a ciência o distancia da fé, acabam enxergando a ciência como um inimigo, como alguém que quer acabar com a fé, quando na verdade não tem nada a ver. A ciência não começou para rebater a fé. A ciência não tem nem ligação com a fé. A ligação que tem com a fé é que antigamente pessoas religiosas eram cientistas, mas porque antigamente todo mundo era religioso. Porque a ciência não estava no seu nível mais avançado como é hoje. O fato de ele ser cristão quer dizer algo. Ah, se ele era um cientista brilhante e era cristão, quer dizer que Deus existe. Não é argumento nenhum para isso. Entendeu? Inclusive é um argumento muito burro de se usar a favor. É meio que como se fosse um tiro no pé, tá ligado? Mas enfim, o bagulho aqui não é ciência, apesar de que eu acredito que a maioria aqui seja religioso, por isso nega a ciência, né? Mas enfim, o vídeo já é longo demais, então eu vou soltar um pouquinho só das minhas informações que eu tenho, tá bom? As minhas curiosidades triviais, que não são tão triviais assim, tudo. Eu era aluno de física, tranquei a faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, que é o único local que tem curso de física aqui no Espírito Santo, né? No Federal tive que passar, não foi tão complicado, porque é física, né? Pra entrar, pra ingressar, mas pra terminar a física, quem faz física sabe, mano, tá ligado? Mas o bagulho é difícil, tá? Mas enfim, bora lá. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Rafael. Prazer, cara, tudo jóia? Prazer, Jóia. é ótimo falar contigo. Bora. Me chamo Rafael, sou empresário, moro aqui em São Paulo e hoje eu vim aqui pra debater com o Sérgio Sacani aí, um grande ícone aí do YouTube. E Sérgio, pra gente já começar aqui, eu quero entender, me fala por que você acredita que o Brasil é inimigo da ciência? Cara, o Brasil como Estado odeia a ciência porque nós não temos e nunca tivemos nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum grande investimento no que a gente chama de Big Science. O único grande investimento que o Brasil teve na Big Science
foi o acelerador Sirius, que demorou muito tempo. Nós não temos investimento em satélite, que é super importante para o país. A gente não tem investimento no sistema de GPS, que é fundamental hoje para um país. Estados Unidos ser liga lá, soberano. acabou, né? Se os Estados Unidos quisesse, ele poderia ferrar boa parte do mundo, o Brasil inclusive, entendeu? E tudo isso... Pois é, mas eu entendo até o Sérgio falar isso, porque eu acho que é mais o desgosto, tá ligado? Meu maior medo quando eu era criança era crescer, porque eu tenho conta, na minha cidade é uma cidade muito pequena, então eu tenho contato com muitos adultos que não tiveram acesso a conhecimento, a estudos e nada. E tipo, você conversa com a pessoa e é vazia de conhecimento, tá ligado? Agora sobre conhecimento, sobre conhecer a vida, sobre entender como as coisas funcionam, sobre entender o que é ebulição, tá ligado? O que seria solidificação. Você tem noção que se você chega no Brasil, independente de cidades do interior, e pergunta para pessoas mais adultas coisas desse tipo o que seria solidificação, a pessoa não vai saber responder o que é uma coisa simples dessa, tá ligado? E não é só pessoas adultas não, tá? Pessoas jovens também não sabem, principalmente que terminaram o ensino médio em escola pública, que na verdade as pessoas passam. Eu conheço muito professor que fala que infelizmente é o que eles têm que fazer. Analfabeto funcional, infelizmente, não por culpa da pessoa, acredito eu, mas por culpa do governo, a gente acaba produzindo e continuando produzindo muitos analfabetos funcionais que acabam aparecendo em vídeos se denominando como negacionistas, tá? Desculpa a piadinha. Mas enfim, vocês têm noção que o problema não está no indivíduo em específico, eu acho que é mais questão de governo, de sistema e de como o Brasil é governado, entendeu? Isso é investimento científico e não é investimento na ciência aplicada. Esse que é o grande problema. Tem que ter um investimento na ciência de base. Certo. E a ciência de base... Mas querendo ou não, tudo tem um objetivo por trás, né? Nos Estados Unidos também, quando teve aquele alto investimento que teve a criação da NASA, eu não lembro qual era o presidente da época. Vocês lembram? Não lembro qual era. Eu lembro da imagem dele, eu não lembro do nome, mas enfim. Ele claramente colocou todos os esforços econômicos do país naquilo com um único objetivo: vencer a corrida espacial, tá ligado? Ele tinha um objetivo ali, era como um poder político na altura. Então também não é dizer que falar que estavam investindo porque gostam da ciência. Eu acho que não é nem por esse lado, eu acho que é mais questão de tipo segundas intenções, tá ligado? E como no Brasil não teve nenhuma corrida espacial, corrida tecnológica para disputar contra a Argentina ou algo do tipo, falta motivação, entendeu? Tudo na vida é motivação, assim como ele fala sobre ele do homem à lua. O homem não voltou à lua porque faltou motivação, não tinha sentido político para isso, entendeu? Hoje tem. Ela é muito importante, só que o problema da ciência de base é que ela não dá voto, ela não aparece. Então isso faz com que os governantes, os deputados, não queiram investir nisso. Então isso é a coisa mais clara que tem, é o Brasil odiar a ciência. Família, eu vou aumentar um pouco a velocidade, porque além de ser muito longo, eu paro muito para falar. E o Sérgio fala muito devagar. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho aqui, eu acho que já dá, né? Não, vai ter que ser 1,5 mesmo. 1,4, vamos ver. E se você pegar a tabela dos países mais ricos do mundo, são os países que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. E por que o Brasil não investe? Então esse é um grande problema. E não adianta lado de governo, você pode falar qualquer um, acho que desde o descobrimento do Brasil até hoje, não teve um governo que quis investir pesadamente em ciência. Entendi. Você acha que é possível a gente começar a investir em ciência sem investir em estudo de base? Não, tem que começar por aí. Então, por isso tem que investir na base. Na base, porque muita gente separa, né? Existe uma separação que às vezes não é para existir entre ciência e educação. São duas coisas que estão muito ligadas. Agora, você pega, por exemplo, no Brasil, você já viu algum ministro da educação trocando ideia junto com o ministro da ciência e tecnologia? Não. Você não vê eles nem junto. Então isso é um grande problema. Os países que são desenvolvidos nessa área, a ciência e a educação, ela tá ligada. Ótimo. E aí, como eu tô falando que é ciência de base, a gente tem que começar na base também. Porque não adianta hoje eu querer, por exemplo, fazer Aí ele vai querer argumentar agora que a ciência é uma ciência manipulada e querem enfiar a goela abaixo, né, para as crianças, que o mundo ele é o que você tem de mais valioso, tá ligado? Dinheiro é dinheiro, poder é poder, conhecimento, globo. Satélite. Eu não vou conseguir apoio de ninguém, porque eu não tenho nem essa cultura. Sim. Quando eu começo a investir na educação de base, a criança ela já cresce com aquela cultura. Eu dou o exemplo sempre da Índia. Na Índia, exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Então a criança ela já cresce com aquilo. Quando ela tiver na idade para votar, ela vai votar em pessoas que têm aquele mesmo interesse que ela tem desde criança. E o Brasil não tem isso, então a gente tem que ter esse investimento. Mas boa parte da academia que a gente vê hoje, né, defende o ensino de faculdade, é tudo escola superior e ninguém fala sobre o ensino de base, né? Tá errado. Hoje totalmente tomado pelo sistema Paulo
Não, muito pelo contrário. Que é um fiasco, não funciona, né? O aluno hoje ele passa de ano, a não ser que ele fica um ano inteiro sem ir pra escola e nada acontece, né? Então nosso sistema hoje, ele já é falido. E pra você que não sabe, você sabia que um aluno do Brasil hoje pro governo, ele custa muito mais do que o do Japão? Pois é, pode pesquisar aí. Então o problema não é nem dinheiro. Agora falando Não, mas o problema nunca é dinheiro, viu? Isso. Isso aí é bom ressaltar que boa parte de todos os problemas, o problema não é dinheiro, o problema na verdade é interesse. Sim. Agora fica aquela questão, será que os próprios governantes não têm interesse em manter a população ignorante? E agora que você falou em ciência, eu vou trazer um ponto importante. Pandemia. Pandemia foi onde a gente o mais maior viu aí interesse. falarem de negacionista, né? Eu fui tratado com negacionista quando eu achei que era uma loucura falar que você vai pegar Covid se você estiver em pé num shopping, não sentado. Eu queria ouvir mais da argumentação lá do pegar Covid em pé e não sentado. Prazer, tudo bom? Tranquilo? Primeiro, começar concordando com o que você falou antes do debate, que o Palmeiras não tem mundial. Boa, já temos Uma coisa em comum. Muito prazer. Prazer, seu nome? É Giovanni. Boa, Giovanni. E eu gostaria de falar que o Brasil, como Estado, que foi o seu argumento, ele não odeia a ciência. E eu vou concordar que realmente falta investimento na ciência. Por muitos motivos, mas isso não é por motivo de ódio. Porque, na minha visão, o governo brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. O governo brasileiro, ele não se importa se quando você sair de casa vão apontar uma arma na sua cabeça pra te roubar. O governo brasileiro... Botou a cara pra câmera porque tá fazendo corte já. Pra postar, tá certo. Tem que postar mesmo. E eu vou concordar que realmente falta Hora do investimento corte. na ciência. Ó. Por muitos motivos, mas isso não é por motivo Por quê? de ódio. Porque, na minha visão, o governo brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. O governo brasileiro, ele não se importa se quando você sair de casa vão apontar uma arma na sua cabeça pra te roubar. O governo brasileiro, ele não se importa se vai ter algum médico pra te atender na fila do hospital. A realidade é que o governo, ele é incompetente mesmo. Ele não odeia a ciência, ele é incompetente, isso a gente vê em educação, a gente... Errado. O governo não é incompetente. Ele é super competente naquilo que ele se predispõe a fazer. Deixar a população com falta de conhecimento o suficiente para não conseguir questioná-los. Meu amigo, se isso não for competência, meu amigo, olha o tempo que está no poder. Se isso não for competência, pô, tem multidões que seguem político, mano. Aonde já se viu multidão seguindo político? E desde quando isso não é um trabalho bem feito da política, no caso, para eles, naquilo que eles se propõem a fazer, como eu falei anteriormente? É que eles são safados mesmo. É isso, é safadeza, tá ligado? Em transporte, infraestrutura, saneamento básico. Mas e tudo isso tá ligado com a ciência, cara. Sim. E é isso que a população não entende. Isso eu concordo, Porque mas não é ódio. A população, na hora da eleição, o cara quer, eu também quero, eu quero que minha rua não inunde. Sim. Eu quero que meu esgoto funcione. Mas o que eu vou fazer um esgoto melhor? Se eu tiver uma universidade trabalhando legal, na universidade eu posso desenvolver um novo sistema de esgoto, um novo sistema de encanamento, que é mais barato, que é mais eficaz. E isso, o governo não percebe que se ele fizer esse investimento na base, como a gente estava falando antes, isso aí vai gerar muitos frutos. Só que qual é o problema de tudo isso? Eu vou te falar qual é o problema. O problema é que qualquer investimento em ciência, ele é um negócio de longo prazo, médio e longo prazo. E médio e longo prazo, pro sistema que a gente tem político, Não ele não vale a funciona. pena. Porque os caras são imediatistas. O cara quer que daqui 4 anos ele seja reeleito. É o Só que que eu 4 falei anos, às no vezes, início. para um investimento científico, por exemplo, pra gente colocar um satélite, você falou de violência. Se a gente coloca um satélite hoje, um radar, por exemplo, a gente identifica exatamente aonde tem traficante, aonde que tem grupo mexendo roubando caminhão, por exemplo, roubo de carga no Brasil. A gente conseguiria fazer tudo isso via satélite. Eu Só concordo que na é um importância. negócio que demoraria. Demoraria Sim. talvez 10 anos pra gente ter. E nenhum governo quer isso. Não é o Porque o interesse. governo ele não quer que depois entre o outro e saia com os louros do que ele começou. Sim. Então esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que o Brasil, ele odeia mesmo. Porque isso é um ódio, cara. Isso pra mim é um ódio, entendeu? Na minha visão, eu concordo de tudo que você falou quanto à importância da ciência. Com certeza ela pode ajudar em muitos fatores. Porém, isso não é uma questão de ódio. Porque quando você vincula um sentimento nisso, você pode acabar gerando muito mais A galera que não concorda sobre a ciência aí levantando a mão. conflito em questão da polarização, etc. Porque se você for analisar, por exemplo, o Brasil ele não prioriza a ciência, o que pode ser um erro por tudo isso que você falou. Mas você não priorizar não significa que você não que você odeie. Ou às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de um pai. Eu vou tentar explicar pra ele melhor. Você não investir, você não quer dizer que você odeia, só quer dizer que você não tem o incentivo necessário pra isso, entendeu? E é o que o Sérgio falou. O Sérgio falou exatamente isso, ele tá concordando com o Sérgio. Acho que é por isso que a galera tá levantando a mão. Que ele tá preocupado em trabalho, várias questões pra pagar conta, às vezes ele não consegue dar tempo de qualidade pro seu filho. Ele não tá priorizando o foi o que o filho. Sérgio Não significa falou. que ele odeia o É filho isso. dele. Sim, nesse ponto aí você tem razão. Então Mas não é ódio. Mas o ódio, né, no sentido de você não buscar o interesse. A gente falou, né, e eu falei aqui, o problema nunca é dinheiro, cara, entendeu? Porque se Sim. o problema fosse dinheiro, tudo bem. Até acho que não teria esse, ó. Nós Usa temos um mal o problema, dinheiro que nós tem. temos um problema de dinheiro aqui, não vamos fazer isso, mas o problema não é esse. O problema é falta de interesse mesmo. Então você tem um desinteresse total pela ciência. A falta de interesse não é só ódio, na cara. ciência. Prazer, tudo bom? Fala, Sergião. Joia? Sou seu fã pra caramba. Qual o seu nome? Rafael. Boa, Rafael, vai lá. Bom, vamos lá. Eu vou ter que O Rafael tem cara de professor de educação física. Meu amigo, vai alongar, cara. Para com esse negócio de negacionismo. divergir de você, discordar de você. Seguinte âmbito. Existe sim um investimento, né, do nosso país na ciência e um gosto pela ciência. Porém, em contraponto, quem não gosta é a população. A população prefere o quê? Pão e circo. Então, Mas aí que tá, por que a população não gosta?
Porque será que não falta igual a gente estava falando aqui, um investimento na base? A população não gosta porque ela não veio com essa cultura da ciência. Eu vou usar um exemplo para você que sim, investe, porém a população não gosta, mas que tem gente que gosta. Marcos Pontes. Ele foi um exemplo nosso de que sim, dá pra você gostar de ciência, dá pra você gostar de astronomia, tudo isso. É uma questão aqui fora do pessoal que o pessoal quer outras coisas. Então colocar que eu acho que o país... Já, o negacionista tá negando o outro já. Ó. Eles negam qualquer coisa. Eles negam o que eles acreditam, negam, sei lá. Enfim. É que não tem um investimento igual lá fora. Mas deve ter sim, porém a população aqui fora prefere outra coisa. Não tem, então, mas não é que a população não é que a população prefere, cara. A população ela é levada por eles, entendeu? Porque os caras preferem investir em coisa imediatista, muitas vezes populista, entendeu? Porque o cara quer se reeleger daqui 4 anos. Sérgio, a população aqui fora, ela entra no Instagram e gosta de ver a Virgínia, não é o governo, é ela. Sim, cara, mas aí que tá, mas tá em vez faltando... Mas a questão não é essa, a questão é que a própria Virgínia não foi incentivada a ciência na escola, cara. A Virgínia cresceu e virou a Virgínia porque não teve incentivo na escola. Então a Virgínia não ia virar astronauta. Por que ela ia virar astronauta? Entendeu? Qual é o que o governo traz para a escola sobre ciência? Traz livro para o aluno ler e fazer prova, isso não quer dizer nada, tá ligado? Em algumas universidades a gente faz programas para poder incentivar a ciência. Isso não vem do governo, vem dos alunos, dos professores das universidades. A gente faz várias coisas, tipo... Eu não lembro o nome que a gente dava, que era tipo um camping, que tipo, fazia um grupo de alunos e cada um fazia em alguma área da física, quântica, astronomia, eletricidade, tinha tudo. E aí tipo, chamavam os alunos da cidade lá, da Grande Vitória lá, tipo do ensino fundamental mesmo, e do ensino médio, dos dois, para poder mostrar eles experimentos, porque às vezes vendo experimentos, e são experimentos muito foda, tipo do raio, dos bagulhos sinistros lá, tá ligado? Mostrar os experimentos, trazer eles para conhecer, né, como que funciona o experimento, a ciência, explicar situações para eles de maneira simples, né, que alunos possam entender, porque muita coisa eles ainda não aprenderam, principalmente no fundamental, mas trazer uma vibe mais divertida para eles gostarem do ambiente, entendeu? E isso tem ajudado, porque diversas vezes, tipo, nem todos os alunos gostam, mas sempre chega um ou outro e fala, pô tio, eu queria entrar na física, eu queria entrar na química e tal, eu gostei desse experimento que vocês fizeram aqui, pô, isso me motivou mais, eu tô doido pra fazer o Enem e tentar conseguir entrar aqui na universidade e tal. Mas é tipo um ou outro, mas querendo ou não, já bota uma sementinha, tá ligado? Seus vídeos, por exemplo. Mas por isso que eu falo que é a base. Não é o governo. É a base. Porque se o governo chega e fala assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou ter que gastar 400 milhões de dólares para fazer um sistema de GPS. Vão falar que ele tá jogando dinheiro fora. Vão falar que, ó, por que você tá investindo essa grana toda se tem gente morrendo de fome? Porque eu quero, entendeu? Mas por que isso? Porque não tem a base. Como a gente falou, é importante a base. Se a gente investir na base educacional e fazer essa criança crescer com essa cultura, depois ela vai acessar o Instagram certo. Porra, por exemplo, muito se fala sobre os Estados Unidos, os americanos serem... Eu acho que todos os americanos mais pobres, se eu não me engano, eu tinha visto isso num tal de fatos desconhecidos aí, que os americanos mais pobres são mais ricos do que metade do mundo. Mas as pessoas esquecem de que praticamente todos os americanos, se não todos os americanos, eles têm ensino superior, praticamente todos. Eu sei que é um número muito grande de americanos que têm um ensino superior. Imagina se todo mundo, ou praticamente todo mundo no Brasil tivesse um curso superior, tá ligado? Seria outra parada, mano. Ela vai querer procurar satélite, ela vai querer fazer Eu sabia que eu ia me irritar nesse vídeo, cara, e apenas começou. Faz de lançamento de foguete. Eu no ela vai querer colégio, fazer lançamento eu de no foguete. colégio, vou te dar um exemplo meu quando criança. Eu fiz uma maquete do sistema solar, o professor pediu pra fazer essa maquete. Poucos alunos na sala, né, se dedicaram a esse trabalho. A grande maioria gostava do quê? Educação física, jogar bola. Então, Mas assim, cultura. o governo tava lá com o professor de geografia, senteu, ele colocou lá o professor de geografia. Eu, por exemplo, durante o meu ensino médio inteiro fundamental, eu era o craque da turma. É o que eu fazia, eu não reprovava, eu conseguia me dar bem nas matérias, eu não era tipo o mais nerd da sala, mas eu tirava notas boas, inclusive. Não era média, era um pouco mais na média, mas também não era lá em cima. Mas eu era, mano, o meu foco era futebol. Eu comecei a querer estudar quando eu saí do ensino médio e entrei na UFES. Aí que eu falei, porra, por que eu não estudei antes, mano? Que tipo assim, eu sempre fui escola pública. Quando eu cheguei na UFES lá, praticamente todos os meus colegas, se não todos, vinham de escola particular. E os professores da universidade, porra, são professores mega estudados. O meu professor de Física 1, Física 2, Física 3, ele, porra, fez o mestrado em Harvard, tá ligado? Eu nunca fui em Harvard, ele fez mestrado lá. Então ele tem um pensamento muito à frente e ele não é meio que quem está na Universidade Federal sabe a diferença de um professor de federal e de um professor para particular. O objetivo do professor de particular é te ensinar para você ser um ótimo profissional. O objetivo do professor federal
é fazer pesquisa. Só que para fazer pesquisa, aqui no Brasil, é atrelado a ter que dar aulas. Né? Eu não entendo qual é o motivo, se é porque tem que... Eu não lembro. Eu acho que para poder ser elegível e receber o dinheiro para poder fazer os seus investimentos ali na descoberta, na ciência e tal, porque são pesquisadores, né? A maior parte, se não todos os professores da universidade, pelo menos da UF, são pesquisadores. Então tem que estar atrelado, ele tem que dar aula para poder ser pesquisador. Então eles estão dando aula por obrigação. Então eles vão falando as coisas, tipo, que para eles é trivial, porque eles, porra, tem mestrado em Harvard, né? E a gente tem que se virar para acompanhar. Os meus amigos que eram de escola particular, eles já tinham, tipo, conhecimento de matérias que eu nunca tinha visto falar, porque eu juro para você que eu estudei em Portugal, eu estudei aqui no Brasil, e em lugar nenhum, mas em Portugal foi até o 9º ano, de repente o ensino médio eu tivesse estudado. Mas o ensino médio foi todo aqui no Brasil, e eu nunca aprendi a derivar limite. Isso nunca foi passado na matéria, em prova, em nada. Eu nunca tive conhecimento, contato com isso diretamente. Já ouvi falar o nome limite e o nome derivar. Mas todos os meus amigos da faculdade que eram de escola pública já sabiam, tipo, aprenderam no ensino médio, tá ligado? E eu me senti muito pra trás. Falei, mano, eu tô muito pra trás de todo mundo. Eu tô atrás de todo mundo. Pra gente, a maioria queria o quê? O futebol. Então eu acho até que o governo, não tô falando que o governo aqui é essa maravilha toda, a gente sabe que não é, mas acho que o mínimo chega a fazer. Porém, a população não quer saber. Cara, eu acho que não faz nem o mínimo. Vou pegar o seu exemplo de futebol. Quando o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil foi recebido pelo presidente. Até o Vampeta deu a famosa cambalhota lá. Sim, quando o Nicoleles fez uma das coisas mais importantes pra ciência recente no Brasil, que foi fazer o cara chutar a bola ali, a TV preferiu transmitir o ônibus do Brasil saindo da concentração e colocar o cara chutando a bola pequenininho no canto. E o Nicoleles nunca foi recebido lá pelos caras. Mas aí TV não é governo, né, Sérgio? Não, TV, mas eu tô falando, TV mas aí eu não tô é falando do estatal. governo. Por que o governo recebeu o Nicoleles? Ela falou, cara, esse cara aqui fez um negócio muito foda durante a Copa no Brasil. Ele fez um paraplégico dar um chute numa bola, cara. Sim. Tanto que o Nicoleles... Você quer a diferença? Sérgio, Vai lá. E eu lembro desse chute, tá? Eu tava assistindo. Pois é, isso que o Sérgio falou explica muito sobre os interesses do próprio Brasil e do próprio brasileiro. Vou soltar aqui, mas só pra terminar o pensamento, né? Que a gente tá falando do Nicoleles. O Nicoleles, na China, cara, na China, os chineses lembram do dia. Se eu perguntar aqui pra qualquer um, qual foi o dia que o paraplégico deu chute com a bola na Copa do Mundo? Poucos vão Foi o dia da estreia, o primeiro jogo. Só lembrar o jogo. lembrar. Na China, ele é parado na rua pelos chineses e os chineses cumprimentam ele. Então essa que é a grande diferença. Prazer, como tu te chama? Prazer, Big Sérgio, me chamo Gustavo Cristóvão. Queria dizer a todos que eu não vou demorar porque a cadeira tá meio bamba, eu tô um pouco com medo. Gostei da camiseta Cosmos aí, ó. Muito obrigado. Junto. Bom, eu queria dizer que negacionista é um termo meio insalubre. A única coisa que eu sou negacionista mesmo é o Mundial do Palmeiras, como o nosso amigo falou aí. junto. Mas eu queria dizer, calma lá, hein? Eu queria dizer que você, Sérgio, como influenciador, não sei se se denomina assim. Tá, pode ser, vai lá. Você como influenciador, cara, você não pode entrar nesse mérito de bater nessa tecla que o Brasil odeia a ciência. Eu acho que o Brasil não é bom em odiar nada, cara. Eu acho que o que nós temos no Brasil atualmente é um declínio moral e intelectual. O Brasil é um dos únicos países no mundo que o QI médio da população caiu. Mas é aquilo que o Sérgio acabou de falar, não tem investimento na base, não tem investimento em educação, não tem investimento em ciência. O que carrega o coeficiente intelectual de uma pessoa, cara? É a busca pelo conhecimento. Se você não treina conhecimento, se você não treina o seu cérebro, como é que você acha que a pessoa... Vamos lá. Nas últimas décadas. Então você sente um declínio em várias áreas, na música, na mídia, na produção audiovisual. O Brasil tá... Não tem declínio na música também, cara. Tem muita música boa, muito artista bom, mas que não tem visibilidade, porque o que viraliza nas redes é uma coisa, né? Mas falar que tem declínio na música, cara, tem tanta música boa, poesia sendo feita, tá ligado? É porque não chega no ouvido dele, pô, só isso. Esse problema. Agora você pegar o Brasil, você vê... Você fala, o Brasil odeia a ciência. Pô, um país que teve Santos Dumont, teve Padre Landel de Moura, teve Vital Brasil. Quando o Charles Darwin veio aqui... Darwin, gosta do Darwin? Sim. Eu também gosto do Darwin. Ele falou, pô, o imperador do Brasil é um cara da ciência. Todo mundo que gosta da ciência deveria gostar desse cara. Aí foi um dos poucos momentos na história que o Brasil teve. O Dom Pedro II, ele era um cara, né, que era ligado muito à ciência. Você deu alguns... O negócio é o seguinte, cara. O Brasil, o país do... Mas até pra você ver, o Dom Pedro II era português, nem brasileiro não jeito era. que ele é, a gente busca, vamos dizer assim, exemplos pontuais. E tinha que ser diferente. A gente tinha que sentar aqui e nem conseguir lembrar de tantos exemplos, entendeu? Então a gente consegue lembrar de coisas muito pontuais. É o Santos Dumont aqui, é o Nicoleles que eu falei ali, é o Marcos Pontes que foi pro espaço aqui. Landel de Então, Moura. a gente lembra dessas coisas muito pontualmente, cara, mas olha o tamanho do Brasil. Recurso natural não falta aqui. Aqui não falta nada, cara, nada, absolutamente nada. Aqui seria talvez o melhor lugar pra você construir um observatório de ondas gravitacionais, que lá nos Estados Unidos os caras têm que ficar tomando conta se vai ter terremoto ou não. Aqui não tem nada. Por que a gente não trouxe pra cá? Mas então, você concorda comigo que o problema ele é mais, tipo, intelectual, moral em diversas áreas? E Cara, você é perigoso você falar assim, o Brasil odeia a ciência. Eu Mas tenho que quando eu falo dizer, Brasil... parafraseando o
MC Brinquedo, cara. Meça suas palavras. Mas quando eu falo Brasil, só pra deixar claro pra galera, assim, isso eu já expliquei várias vezes, até quando eu falo essa frase aí que a galera vem com tudo pra cima de mim, é o seguinte, eu não falo o brasileiro. O brasileiro, muitos brasileiros, igual ele falou ali, né? Tem muita criança que gosta. Toda criança, Eu cara. gostava, Toda cara. criança. Eu falava que queria ser cientista. Então, toda criança quer ser astronauta, gosta de dinossauro. Por que? Eu queria ser astronauta quando eu era pequeno, cara. E eu me vi quase nesse caminho aí. Quando eu entrei na física, eu falei, cara, será que eu vou entrar nesse mundo mesmo? Acabou que não foi, né? Tamo aí. Paz. Que se perde. É isso que a gente não pode deixar perder. Vem Mas os se coach, perde por né? quê? Fala na internet aí Mas se de perde estudar por quê? e tal. Porque tá faltando uma coisa do Estado, entendeu? A ciência, ela tem que ser tratada como uma coisa de Estado e não de governo. Esse é que é o problema. E no Brasil ela é tratada como coisa de governo, coisa imediatista. Mas não fale isso não, cara. Não fale isso não que eu odeio, assim. O Brasil, Odeia, cara. O Brasil não odeia nada, não. Odeia. O Brasil é ruim de odiar. Odeia. A gente tem amor no coração. Odeia a ciência, sim. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Soltei aqui. Vai lá. Vai. Os dois. Prazer, devia saber seu nome, mas não sei. Fernando. Boa. Vai lá, diga. Bom, eu discordo de Esse não é aquele cara que tá em todos? Né? Ou não? você porque é uma coisa de conhecimento. É alguma coisa que você não conhece, você sabe? Um monte de coisa. Então, você não conhece Uma coisa que você não conhece, você sabe? Pô, como é que eu vou saber se eu não conheço, né, campeão? da ciência, eu vou falar que o quê? Que eu não gosto. Então, no nosso país, não é muito trabalhado a ciência. Sim. Nossos colegas aqui falam do governo. O governo que a gente coloca lá, né? Então, tipo assim, tudo a gente reclama. A gente vai reclamar do governo que a gente colocou lá, que não faz nada. A gente vai reclamar da ciência, que não sabe. Por quê? A gente não sabe. Não, mas a questão não é essa, cara. A questão é que a gente elege pessoas vamos dizer assim, na intenção de que elas tomem conta do melhor jeito do nosso país. E a gente sabe hoje que o melhor jeito de tomar conta de um país é investir em ciência e tecnologia. O país que não investe em ciência e tecnologia, ele tá fadado à falência, que é o que tá acontecendo com o Brasil. Aí eu discordo entendeu? de novo, porque se eu não gosto da ciência, é porque eu não sei, eu gosto de outra coisa, fazer outra função, Mas outra aí, área. se o governo colocasse isso desde a base, você hoje poderia estar gostando de ciência. Olha que legal. Eu poderia ter um conhecimento, né? Isso aí. Obrigado. Não, cara, assim, vou falar, né? Essa frase é uma frase um pouco polêmica, nem é uma frase tanto de negacionismo, assim, né? Mas eu acho que, já que eu tava na frente aqui de uma galera aqui, esse aí que tomara que esse vídeo aqui seja muito assistido, fica aí uma discussão e um pensamento, né? Pra todo mundo ter. E quando você estiver em casa e falar, caramba, meu, pô, ano que vem é um ano muito importante, ano de eleição. Pergunte para o seu político de estimação se ele tem alguma ideia do que ele vai fazer com a parte científica e tecnológica do Brasil. Cara, vem cá, todo o resto eu sei, você quer acabar com fome, pô, cara, todo mundo você sabe. Agora eu quero saber na parte científica, o que você tá pensando em fazer? E veja se ele tem algum plano. Fica só esse recado aí. A minha próxima afirmação é: o homem pisou na Lua em 1969. Aí é normal você duvidar. Muito Bora, Sérgio. prazer, tudo bom? Seu nome? Certo, sou Daniel Kramer, tenho 23 anos, Boa. crio conteúdo, sou massoterapeuta. E antes de tudo, vamos deixar algo bem claro: ninguém aqui é negacionista. Esse termo, como o colega bem pontuou, é muito forte. Negacionista é quem não toma vacina. Negacionista é quem Boa. negou o Holocausto. Boa. Agora que eu tô questionando o pouso na Lua, sou negacionista, então, uma palavra muito forte. Enfim, vai lá. contexto: pouso na Lua em 72, certo? 69. 69. 72 também, tá? Foi a última, Apolo 17. Negacionista eu acho que é mais usado quando a pessoa nega o óbvio, tá ligado? Tipo, é óbvio que a Terra não é plana. E você negar isso, entendeu? Mas tudo bem. Então, eu tô falando da Apolo 11. Apolo 17, você que tá aí de casa assistindo, abra o vídeo da Apolo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma Um key. chroma key de Chapolin. Foi dirigido pelo Stanley Kubrick. E o Sérgio sabe disso. O Stanley Ele- Kubrick dirigiu o quê? O primeiro até o último? Sim. Ele Essa aí sabe é nova disso, pra mim. porque ele sabe que em 69, os Estados Unidos, o Grande Satã, foi massacrado na Guerra do Vietnã, e toda a guerra é política, é informação. Todas as escolas de marketing, todo mundo que tem superior nisso, estuda psicologia, sabe como funciona a manipulação das massas, e estuda quem? O Goebbels, que foi o ministro de propaganda nazista. O Hitler conseguiu pegar toda uma nação e fazer acreditar no projeto dele. Por quê? Porque ele tinha marketing. Então, quando os Estados Unidos sai destruído daquela guerra no Vietnã, você tem um contexto da Guerra Fria, Ainda tava, né? Na verdade, ainda tava. tem aquela guerra espacial, Aí, então pra eles Lua, precisavam de algo pra se colocar como os fodões, como... Sim, a donos gente tá do falando mundo. exatamente no contexto de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, e aí? eu não tô negando que a exploração espacial, a cadelinha Laika, ela foi lá, o Yuri Gagarin, ele foi lá, tá tudo entrou certo. em órbita. Mas aquele vídeo da Apolo 17, aí, Sérgio, você vai me Mas desculpar. vamos lá, então, peraí. Tem várias coisas aí que você tá misturando várias coisas numa coisa só. Eu tô falando porque muita gente discute no lance da ida do homem pra Lua, muita gente fala assim, não, o homem foi pra Lua, mas em 69 ele não pisou, porque tem várias questões de tecnologia e tal, que eu até vim preparado pra conversar sobre isso. Ponto. Apolo 17, aquele vídeo lá, cara, eu não sei se você conhece um pouco sobre a exploração espacial. Aquele vídeo era a última vez, a última tentativa, o último momento que a NASA, que os Estados Unidos tinha a chance de filmar aquilo acontecer. Apolo 15, Apolo 16, Apolo 17 levou um rover pra Lua, um jipinho. Esse jipinho ele foi com uma câmera. Apolo 15 já tem a filmagem. Apolo 15 eles filmaram. Só que na hora que o módulo de ascensão, que a gente chama, vai sair, a câmera cai, a gente só vê um pedacinho. Apolo 16 filmaram também.
Só que na hora que ele vai levantar, a câmera não seguiu ele. E a história da Apollo 17... Aquilo é feio. Eu vi você no podcast falando que aquilo foi controlado, transmitido ao vivo, sim, com controle de Atari em 69, cara. Não é controle de Atari, não, controle de televisão. O supercomputador tinha capacidade de 64 KB. Se eu tirar uma foto sua agora, ela não vai ter 64 KB. Então vamos lá, é isso que eu queria tocar. A TV era preto e branco na época. Então aí você tocou no ponto que eu queria conversar com vocês, que é tecnologia. Então vamos lá. Você usa... Vamos lá, calma. Você usa inteligência artificial? Se você fosse Sergei Foguete, você não ia defender isso. Você usa inteligência artificial? Usa, né? Tem que usar, né? Então, você sabe quando ela foi criada? Não. Não? Inteligência artificial foi criada em 1955, 14 anos antes do homem ir para a Lua. Sabia disso? Não. Obrigado pela aula. Em 1965, o ser humano criou um computador chamado ELISA. Já ouviu falar no ELISA? Não. Sabe o que o ELISA fazia? Não. Você conversava com o computador. Olha que maravilha. Em 1964, os Estados Unidos construiu o Valkyrie. Já ouviu falar no Valkyrie? Não. Valkyrie é o avião supersônico que ia jogar bomba atômica na União Soviética. Excelente, mas Então, nada disso muda tecnologia, o vídeo da ela Apollo já 17. existia. Veja o vídeo da Apollo 17. Cara, aquele vídeo lá, ele é feito, aquele lá tem a entrevista da galera que participou daquilo, que eram pessoas de televisão. Foi no estúdio desse. Não foi no estúdio desse. Igualzinho. Troca, Sérgio, vai lá. muito obrigado. Tamo junto aí, cara. Tá vendo? É negacionista, mano. É foda. Não, ele tem que falar o 3, 2, 1 lá, calma. Calma aí, calma. Prazer, como você chama? Tudo meu. Francisco. Boa, eu gostei que você veio com o chapéu aí. É contra o 3 e Atlas? Eles estão nos ouvindo, hein? Estão nos ouvindo, tá? É bom colocar. Eu esqueci o meu. Mas eu, segundo a galera fala pra mim, eu já sou ouvido por eles, então tá tudo bem. Manda lá. Não, eu não vou refutar você, não. Eu, inclusive, mostro. O que esse bagulho aí é pra tentar se comunicar mentalmente com algum extraterrestre, como se fosse uma antena? Não é possível, mano. Acho que ele fez de zoeira. Para na Lua. Aí, pronto. Aí acabou aí, ó. Tá vendo só? Estacionei minha nave aqui na Paulista. Parou aí? É. A panelinha riscou ela? Riscou? Mas Riscou. ainda bem que não tem problema, né? Mas eu volto a falar do aquecimento global. Tá bom. Ué? Ele não tá falando 3, 2, 1, vai, ó. Gabriel tá dormindo, volta aí, Gabriel. Vai lá, prazer, tudo bom? Prazer, Sérgio, tudo bem? Como você chama? Eu sou Eduardo Jimenez, Boa. eu tenho um canal no YouTube também chamado A Chave da Ciência. Bora. E eu escuto muito falar de você lá, porque o pessoal da Terra Plana tem um carinho grande por você. Bom, seguinte, Sérgio, eu tô aqui pra falar um pouco sobre essa questão também da ida do homem à Lua. Bora. Eu tenho uma... A pergunta que eu quero fazer, se a Terra é plana, por que o Serjão é redondo? Explica essa. Sim, acompanhado muitas coisas em relação a isso, desde alguns anos para cá, e eu me dei conta de que essa tecnologia que você inclusive fala, que existe há muito tempo, de acordo com até o astronauta Dom Petit, ele diz que essa tecnologia foi até perdida ao longo do tempo em Não relação... é a tecnologia que foi perdida, mas tudo bem, vai lá. Bom, ele diz isso no vídeo dele, que ele poderia ir para a Lua no nanosegundo e tal, mas muita coisa foi perdida e não daria para reverter. Isso era um processo até muito difícil para poder conseguir voltar a fazer isso. Porém, a gente vê que tem acontecido coisas ao longo desse período que eles querem voltar para a Lua, Sim. ir para Marte e tal. Eu tenho uma revista, inclusive, dessa década de 60, onde falava que já deveríamos estar em Marte desde 1978. Sim. E aí o que acontece então que essa tecnologia realmente não avança? Porque ano entra, ano sai, eles falam que vão e nunca vão, e a gente está em 2025. O Serjão sempre falou sobre isso, cara. Tem muita coisa, mano. Porque, tipo assim, querendo ou não, o nosso corpo não é preparado para estar no espaço, mano. Basicamente isso. Porque uma viagem para Marte, teoricamente, hoje, com o que a gente tem de hoje de conhecimento, teria que ser uma viagem só de ida, não teria volta para quem fosse para Marte. Pela questão do corpo, porque o corpo sofreria muita mudança pela longa exposição, pelo longo tempo que estaria no espaço, mano. Então, cara, esse cara não tem... E aí? Então, essa é uma das grandes questões que todo mundo levanta, né? Porque a gente não voltou para a Lua, né? Como a gente estava começando a conversar aqui, a ida do homem para a Lua na década de 60 e 70 tinha um contexto, que era o contexto da Guerra Fria, que era uma guerra ali entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a União Soviética foi o primeiro país a admitir a chegada dos Estados Unidos na Lua, tanto que eles pararam o desenvolvimento do N-1 deles, que era o foguete lunar dele, foi parado, porque eles falaram, não adianta mais a gente gastar dinheiro com esse foguete, porque nós já perdemos a corrida espacial, entendeu? Então, não tem prova maior do que o maior inimigo dos Estados Unidos ter admitido que os Estados Unidos tinham chegado na Lua e ganho. Por que a gente não voltou na Lua? Porque naquela época, ir para a Lua era ir, chegar e fim de papo, e voltar. Isso aí mostrava, é como se fazer um gol no futebol. Acabou, ganhei o jogo, entendeu? Depois... E tipo, outra parada, outro argumento da parada da Rússia. Porque se a Rússia tivesse, sei lá, sido paga pra mentir, ou tivesse feito alguma coisa pra assumir que foram pra Lua mesmo não tendo ido, eu tenho certeza que hoje o Putin ia revelar, tipo, eu quero revelar aqui uma coisa que tá guardada dos nossos antepassados, o homem nunca foi à Lua. Eu tenho certeza que ele ia soltar. Você não tinha mais um apelo econômico para voltar para a Lua. Como o cara que veio aqui antes, os Estados Unidos estavam passando a guerra do Vietnã. E isso era terrível. A população americana, a Apollo 12, quase ninguém assistiu. A Apollo 13 foi um vexame. A Apollo 13 foi um vexame tão grande que a família dos astronautas estava assistindo na arquibancada na NASA, teve que ser levada para dentro do centro de controle, porque não tinha ninguém assistindo mais. As outras, então, nem se fala. A Apollo 13 ela só ficou famosa depois que ela explodiu no espaço. Aí toda a comunidade, o cidadão americano foi para assistir. Então, assim,
Eles pousou, acabou, cara, não queriam mais saber da Lua. Em 1998, uma sonda indiana chamada Chandrayaan, com um equipamento da NASA, passou pelo polo sul da Lua e detectou água. Aquilo ali foi a grande mudança da ida para a Lua. Até 1998 não se tinha por que voltar para a Lua. Não tinha interesse, não tinha nada. A partir de 98 até hoje, a gente tem essa tentativa de voltar para a Lua em algum momento agora. Por que naquela época a gente enfiava os caras e vamos, cara? Entendeu? Tem várias questões aí. Aqueles caras ali, eles eram uma raça fora do comum, eram um piloto de teste. O Buzz Aldrin, eu já vi 2 palestras do Buzz. Ele assinou... Sim, e tipo assim, uma vez que o homem consegue ir à Lua, ele consegue ter amostras da Lua para estudar na Terra, tipo, não precisa ir. O intuito de ir uma vez para a Lua não é tipo, que a gente vai começar a fazer negócio. Não, o intuito de ir uma vez para a Lua é falar assim, opa, tem como ir à Lua. Nós conseguimos sair da Terra. Ponto. Isso é que a gente precisava saber. A gente consegue sair da Terra, é isso. A gente consegue pousar em outro corpo celeste. A gente consegue pousar em outro lugar. Então, tá ligado? É tudo gradual, não é assim que funciona. Tipo, conseguiu pousar, sabe que pode pousar, mas não vale a pena continuar, porque era arriscado, mano. As pessoas poderiam morrer nessa viagem naquela altura, mesmo por conta daquela tecnologia. Mesmo que tivesse o mesmo foguete que conseguiu ir para a Lua hoje, que pronto, com a mesma tecnologia, ainda assim não seria seguro ir, porque a gente já foi, não precisa arriscar de novo para ir. O importante agora é aumentar a tecnologia para que a gente consiga ir com facilidade, com o mínimo de risco possível de vida, mano. É simples isso. Por que eu vou ficar mandando gente para possivelmente morrer, para explodir, entendeu? Não vale a pena. Depois que tiver com a tecnologia boa, igual estão tentando fazer agora, tentando, né, consertar todos os possíveis erros e ir de vez, família. Não é assim que funciona. Um documento falando que ele tinha 95% de chance de morrer. Esse era o documento que os caras assinavam. Sim, mas uma coisa eu queria te perguntar. Você falou que acredita que a mídia ela pode focar em algo específico para fazer com que a nação então acompanhe um caso pequeno, um caso grande, ou torne um caso pequeno grande, um caso grande pequeno. Cara, não, claro, você não acha que eles podem controlar, inclusive dentro disso, e fazer com que as pessoas acreditem que algo aconteceu, que não aconteceu, só para controlar mundialmente isso? A questão da mídia, concordo com todo mundo que fala, a mídia pode controlar, isso aí é óbvio. Cara, mas tinha 500 mil pessoas nos Estados Unidos trabalhando na ida do homem pra Lua. 500 mil. Uma coisa é uma mídia, né? A Globo, né, tentando manipular. Agora a Globo, a SBT, a Record, todo mundo. Pessoas. Você controlar, colocar na televisão, mas você fazer 500 mil pessoas falarem mentira, isso é muito complicado, é impossível praticamente, entendeu? Ok. Mil pessoas. Tudo bom? Prazer, tudo bem? Seu nome? Gustavo, tenho 20 anos. Opa, e primeiro Gustavo. que eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra. Por conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita no domo? Sim. O domo é feito do quê? Chegou ele, família. Chegou o cara do Terra Plana. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, porém eu vou assistir esse aqui da Terra Plana, porque 5 minutinhos de debate, quero ver. Os moleques estão até rindo lá atrás já, ó. Chegou o terraplanista. Meu Deus do céu, o que você arrumou da vida, mano? Você caiu do chão quando era criança? Como é que é? Enfim, bora lá então, né? A Terra é plana, tem o domo. Não sei, mas tem um domo e a Terra é plana pra mim e não tem como homem sair daqui. É tudo uma mentira, você tá na Matrix, na minha opinião, você tá na Matrix, Então, você beleza. tá feito Então, de vamos lá. crenças, a sua Então, cabeça bora. tá feita de crenças. Não, beleza. Nem era terra plana o assunto aqui, mas tudo Mas bem. essa é a questão. Tá bom. A Terra não é redonda, não tem como sair daqui. Então vamos lá. Pra ir pra Lua. Você acha que terremoto existe? Terremoto existe, já presenciei terremoto já. Já presenciou? Já, vários. Que bom, então. Então eu vou te falar, cara, é impossível ter terremoto na Terra plana. Impossível. Não tem como você fazer aqui uma conta aqui na minha frente agora, provando que tem terremoto. E se você já presenciou, é muito bom, porque você sabe que eu não estou mentindo. Sim. Você concorda também que terremoto acontece em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo. Beleza. Da hora. Eu trabalhei durante 5 anos num observatório sismológico da USP, registrando terremotos do mundo inteiro. Eu conseguia, na USP, registrar terremotos que aconteciam no Japão. E estudando as ondas sísmicas que atravessam a Terra, a gente chega à conclusão de que a Terra tem um manto, tem um núcleo externo, tem um núcleo interno. Coisa que na Terra plana isso é impossível de acontecer. Porque é assim, ó. Então, até como que é a Terra? A Terra é plana e faz assim, ó. Faz assim. Então, eu te... domo aqui, ó. Então, beleza. Então, você tá falando que a Terra, a borda de baixo é triangular. Sim. Se fosse assim, os terremotos que a gente registra no mundo inteiro já teriam mostrado isso e não teria como Matrix, enganar. Tá na Matrix, não tem Matrix, cara. Tem a não Matrix, tem Matrix, claro que porque tem. os dados de terremotos, eles são, boa parte deles são públicos. Qualquer pessoa pode acessar. Gratidão. Tamo junto. Nem lembro, mas nós estamos falando da Lua, né? Vai lá. Sérgio. Prazer, tudo bom? Prazer. Como você chama? Gustavo. Bora, diga. Então, o homem não foi à Lua. Não foi à Lua? Sabe por quê? Ah. A Lua e o Sol são 2 astros que eles são puro holograma. Holograma? Exatamente, por Deus. Deus fez. Você já viu um telescópio? Você já viu um telescópio à Lua? Não tem como pisar na Lua. A Lua não é algo Você já viu físico. um telescópio? Não tem telescópio. Então, cara, te convido aí para qualquer observação. Alguém, por favor, fala comigo que esse rapaz está brincando. Ele não acredita que Deus está lá botando luzinha, lanterna, lua, lanterna, sol. Como é que ele falou que era o quê? Que era... Eles são puro holograma. Holograma? Exatamente, por Holograma. Deus. Deus fez um holograma. Deus Todo-Poderoso pode criar a porra da luz e do sol
Mas Deus fez um holograma. Alguém tira esse moleque daí na porrada. Você já viu um telescópio? Você já viu um telescópio na Lua? Não tem como... Não, esse cara tá gastando, mano. Ele tá querendo... Ele é de stand-up comedy. Ele vai chegar lá um dia, vai sair um vídeo dele no stand-up comedy. O dia que eu gastei Serjão do Foguetes, com certeza. Na Lua não é algo Você já viu a físico Lua no telescópio? Não. A Lua não é algo físico, mano. É por isso que quando a galera bota o laser pra lá e o laser volta, né? A luz bateu em nada, porque não é físico, né? A luz bateu na luz e voltou. A luz bateu no holograma e voltou. Não? Então, cara, te convido aí pra qualquer observatório. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Aqui Paulo. em São Paulo, o holograma transmite calor, né? Calor não vem do sol, porque o sol é um holograma. Não passa de... né? Os raios ultravioleta são holograma também, né? Vem até nós. Oxigênio. Tu tá maluco? Tem nada, cara. Ó, tá na Matrix, tá maluco, Sérgio. O planetário faz sessão de observação ali no planetário. Eles observam o Sol e observam a Lua. Qual sol? Tem 3 sol. 3 sóis? Tem. Cada... Aqui, esse vídeo é literalmente isso que acontece quando não se investe na base da educação brasileira e não enfia goela abaixo a ciência na vida do ser humano. E parece que esse moleque aí, ele tem repelente de conhecimento. Ele todo dia de manhã ele sai aqui, ó, pronto. Não vai vir nem conhecimento, me dá uma picadinha, tá tudo suave, vou continuar a ameba que eu sou. Cara, pela cara dele rindo, eu acredito de coração que ele tá mentindo. Que ele tá zoando, que é gastação. E pela cara do Serjão também, eu também acho que deve ser gastação, mano. Esse bagulho de holograma. Acreditar em Deus já é complicado. Agora você falar que ele criou holograma, nenhum crente fala que Deus criou holograma, tá ligado? O lugar da Terra tem um sol. Não temos 3 sóis, cara. Fica tranquilo. Tem vários vídeos na internet comprovando. Então vamos lá. Aí dá pra gente provar matematicamente que não tem 3 sóis, porque se a gente tivesse 3 sóis, a gente viveria num sistema chamado problema de N corpos. E num problema desse... Não dá, Serjão, porque né, a gente vive no domo, e o domo, tudo tá dentro dele, entendeu? E num problema desse, não tem como ter um planeta em órbita estável. Entendeu? Isso você consegue provar matematicamente que não tem como ter órbita estável. Você acredita que a Terra está orbitando alguma coisa ou não? Não acredito não. Eu acredito que esses astros foram criados por Deus a noite e o dia. Não tem nada a ver com esse negócio de pisar na Lua. A noite e o dia? Mas quando a Lua aparece de dia, como que fica? Cara, pela minha cabeça, o mundo pra ele é como se fosse uma peça de teatro, né? A peça de teatro. A galera chega lá, aí puxa lá uma cortina, tipo, sol, pássaro voando, céu azul, fala é dia, tá ligado? Aí vai contando a história, o enredo do teatro, anoiteceu, né? O pessoal fica parado, tipo, meio que congela a imagem que eu tá congelada aqui agora. Aí alguém tira o sol, bota as estrelas da noite escura. Parece que é nesse mundo que esse cara vive aí, o mundo de cortina, né? Deu a hora, Deus tá lá no céu, ó, deu a hora, hein? Senhor, 7h30, apaga o sol. Aí tira o holograma do sol, configura o outro lá, sobe a lua. Esse moleque tá gastando, família. Se a lua aparece de dia. Vai lá. Prazer, tudo bom? Vinícius. Ô, Vinícius. Por favor, Vinícius, meu xará, não me faça ter desgosto do meu nome, cara. Se você for negar alguma coisa, nega da lua, mano. Nega da lua, mas não fala que o sol é holograma. Então, Sérgio, nós estamos falando do homem na lua, hein, galera? Só desviamos aqui pra Terra plana, mas tudo bem, vai lá. Eu não acredito que o homem pisou na Lua. Boa, por quê? Até por motivo de... Eu teria que ter fé pra isso. Fé? Porque, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá... Cara, fé a gente tem que ter com Deus que a gente não consegue ver, né? Não tem nenhuma gravação em CGI falando, olha, é Deus, tá ligado? Fé não, a gente tá vendo. Você que tem a fé de que é fácil. Eu passei numa rede de supermercado e eles tinham uma bandeirona do Brasil lá, por exemplo. Aí eu vi e falei, bonita e tal. Qualquer um aqui pode passar lá e ver. Agora os americanos foram na Lua e fincou a bandeira deles lá. Alguém aqui pode ir lá e ver e comprovar isso? Qualquer um pode, cara. Pode. Qualquer um pode ir lá e ver, cara. É só você construir um foguete e ir lá e ver, ué. O que te impede? Tanto a maior prova é o seguinte, vamos lá, as missões da Índia, missões da China, missões isso é da um grupo própria... fechado, não é qualquer um que pode ir. Não é grupo fechado, cara, vou te falar. Missões da Índia, missões... Não, cara, qualquer um pode ir, mano, é só você... da China, missões da própria Rússia e da União Soviética, fotografaram, missões que estão na órbita da Lua, fotografaram os restos... Lógico que você tem que ter direitos e tal, pra poder... do território, né? Vamos supor, se você vai lançar um foguete no Brasil, você tem que ter todo o direito daquele território, aéreo que você vai passar, território lá onde você vai colocar o foguete, enfim... Tendo toda a documentação em dia, tendo dinheiro, tendo foguete, você pode subir, cara. A Lua não é de ninguém. Das missões Apolo lá. Então, todos esses países mostraram. Mas a gente consegue ver a bandeira daqui da Terra? A gente não consegue. Existe uma conta que a gente faz para poder ver a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua, a gente teria que ter um telescópio de 150 metros. Isso é impossível ter, tá? Mas está tudo lá, tudo que foi deixado, Índia, China.
Rússia, própria União Soviética e Japão, aliás, e Coreia do Sul também, porque a Coreia do Sul tem uma sonda na órbita da Lua, todas elas passaram em cima dos locais de pouso da Apollo e mostraram tudo lá. Então tá tudo lá, entendeu? E também, por exemplo, a gente pega a nave que foi usada e às vezes dá até vontade de dar risada quando a gente vê aquela nave. Por quê? Porque a gente vê uma fragilidade nela. Não tem fragilidade Ela aguentou nenhuma. temperaturas altas, temperaturas baixas. Ela tem fragilidade E outras nenhuma, aquela coisas nave. também. Por exemplo, pra ela sair daqui, precisou da propulsão, certo? Não tá parecendo que esse cara chegou lá em frente à nave, bateu com o martelinho, analisou. Não, o cara... Mano, esses caras ficam reproduzindo coisas que eles vêem na internet, mano. E precisou de bastante energia, bastante combustível. Sim, certo? isso aí. Então, imagina, tudo esse combustível e o tanto que utilizou pra ir daqui até lá e depois ir pra voltar. E Pra voltar você não precisa de quase nada. e a porque propulsão pra sair de lá? A propulsão ela tinha. Tanto que o módulo de ascensão, ele guardava um pouco de combustível, isso foi calculado. E, obviamente, para você sair da Lua, você precisa de muito menos combustível. A Lua é muito menor que a Terra, a Lua tem uma gravidade muito baixa e a Lua não tem atmosfera. Para sair da Terra é algo realmente muito difícil. Não é à toa que os foguetes hoje, 90% do foguete é puro combustível. O que resta do foguete é um pedacinho ali. O próprio Mas Falcon 9, naquela nave que a gente consegue ver lá no... naquela nave no que a gente museu, consegue ver. isso Aonde aí. cabe tudo isso de combustível ali? A gente vê? Toda a nave é combustível. O Saturno. Meu amigo, mas o foguete, ele se a nave que chegou no espaço não era o foguete inteiro, cara. Ele vai se despedaçando. Isso é óbvio, cara. Pelo amor de Deus. 5 ele tinha 110 metros de comprimento, os 100 metros de comprimento dele era combustível. Eram vários estágios, todos de combustível líquido, que iam sendo descartados, iam dando impulso na nave e descartando. E só o resto é que sobrava. Vai descartando, vai diminuindo, vai precisando de Lua, mais né? força, né? Vai descartando parte do foguete. Tudo bem, Sacani? Tudo bom, prazer. Victorelli. Opa. Eu sou professor de lógica. Boa. Eu quero pelo menos terminar esse tema antes de terminar o vídeo. Já tô quase 1 hora de vídeo. Eu queria voltar um pouco do primeiro tema, porque o pessoal tá desvendo bastante, que é o seguinte. Eu acho que o Brasil odeia a ciência, mas você a superestima. Eu superestimo a ciência? Você superestima a ciência, porque você pressupõe uma visão de mundo que se chama cientificismo. Em que, Sim. Vai lá. Não pressupõe isso, não. em que as teses científicas são as únicas que são verdadeiras ou que podem ser provadas como verdadeiras. E Sim, as teses científicas são as únicas que podem ser provadas como verdadeiras. Por quê? Porque pela ciência, algo só é aceito pela ciência se as pessoas puderem testar e puderem ver que aquilo realmente acontece. Entendeu? Então não é que a ciência ela tem uma alta credibilidade por isso, porque o mundo inteiro pode refutar qualquer coisa. Muita coisa ainda foge do nosso conhecimento, tá ligado? Nem tudo a ciência sabe. Porém, tudo que se sabe, até então é verdade. Até que alguém prove o contrário. Tem que ser provado o contrário para deixar de ser verdade, entendeu? Então não quer dizer que é uma verdade, é uma verdade hoje. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade apenas. as outras teses não podem ser provadas como verdadeiras. No entanto... Quando eu falo a questão da ciência, cara, eu não tô falando desse ponto aí que você tá levantando. Eu tô colocando o ponto de que você, por exemplo, eu preciso entender que o cientificismo ele não é uma visão de mundo que você tem necessariamente conscientemente. Pode ser inconsciente, pode ser pressuposto inconsciente. Não, mas no seu debate contra o monarca, por exemplo, fica muito claro essa visão. Mas a questão porque Deus não pode ser provado cientificamente, então... Não, eu não tenho problema com Deus ser provado cientificamente, não. O meu lance da ciência não é desse ponto de vista. Minha questão de ciência é o seguinte. Vamos supor, para eu desenvolver um encanamento melhor, que vai fazer com que São Paulo não inunde todo final de ano, eu tenho que ir com coisas da ciência ali. O que é a ciência, no caso? É desenvolver um material melhor, é desenvolver um material mais eficiente, é desenvolver um tipo... Isso aí cai no âmbito da ciência e tecnologia. Certo. É a ciência e tecnologia que faz isso. Por quê? Eu vou ter alguém ali estudando um material diferente cientificamente. Certo. O que quer dizer então, cientificamente? Quando você vê pessoas como Carl Sagan tentando usar a ciência para refutar Deus, você acha isso absurdo? Não acho absurdo. Por que não? Acho absurdo. Cara, eu acho que... Sabe por que eu acho que não, honestamente? Eu acho que porque você é cientificista. Porque você tem pressuposto no seu conjunto de crenças que somente aquilo que é provado cientificamente pode ser acreditado. Sabe qual é o problema do cientificismo? Eu não sou esse cara. O cientificismo, ele é inconsistente, ele é autocontradictório. Ó, não vou soltar o tempo aqui não, mas só pra completar ali, eu entendo o que ele falou, mas a minha visão, cara, eu não sou cientificista nesse ponto não, tá? Eu tenho muita coisa porque se eu fosse isso, cara, pô, eu acho que aí sim é viver, como o pessoal fala, viver numa Matrix total, entendeu? Aí sim. Mas vamos lá. Pera aí. Voltou, né? Lua, né? Voltei, Sérgio. Bora. Isso aqui é um tema muito... É aquilo que eu falei, não é sobre ser a única verdade, é sobre ser a única coisa que aceita ser refutada. Porque, por exemplo, se você refutar Deus, os caras vão ficar chateados, vão fazer malabarismo e não vão conseguir provar nada. Já na ciência, você tem que provar pra sua ideia se manter viva. Bom, inclusive, falo pra todos vocês, precisa acreditar no que eu tô falando não, porque esse tema é muito fácil, é só a gente ver o que a gente já tem aí gravado. Os atornautas, né, a gente tem várias provas que eles não foram pra Lua. Vamos, uma bem... Aí é inscritor do Xandão, fala a verdade. Fácil, Sérgio. Hoje, com os carros elétricos que nós temos atualmente, né, dizem já que a China já está produzindo carros com maiores autonomias de bateria elétrica, né? A gente roda aí, vamos por aí, 300 km, tá, Sérgio? Não sei, mas aproximadamente... Isso, quantos quilômetros, mais ou menos? 300? 350, ótimo. Sérgio, se a gente tem uma variação lá na Lua de temperatura, que ela sai de 120 para menos 30, menos 70, menos 120 também, né? Em quanto tempo? Me fala uma coisa, qual a carga de energia, mas assim, 6 dias andando na Lua, certo? 6 dias, né? Vamos lá. Vamos lá. Como que essa bateria aguentou esse resfriamento, esse superaquecimento? Me fala. Bateria da Audi, né? Inclusive. Vamos lá. Vamos falar. Primeiro, você tem que saber quanto tempo nós ficamos na Lua. A gente ficava muito pouco tempo. E segundo, a gente ia na Lua quando estava no dia lunar. Opa! Quanto tempo que dura um dia lunar? Não, mas peraí, não. Mas vamos lá. Qual o nível? Eu quero saber o seguinte.
Como Aí que a gente não tem variação essa de temperatura. bateria? Aí não tinha variação. Aí então foi essa tecnologia. Porque o Não tinha outro ponto que variação. o amigo trouxe aqui, que ele citou Dom Petit, que você até falou, não é que a tecnologia se perdeu. Vou corrigir então. O que ele fala é que as empresas que produziam, que tinham parceria, não existem mais. É perda de tecnologia. De Então a gente não tem mais tecnologia pra ir na Lua. Hoje. Tem. A tecnologia Por que tem. não voltamos na Lua? Nós não voltamos com o ser humano, cara. Nós voltamos várias vezes na E por que Lua. a gente não consegue ver uma foto lá do Google Earth que mostra, assim, ó, se você jogar a minha casa no Google Earth hoje, Google Earth, né? vamos lá, você vai me ver lá. Pessoal, joga aí, ó, Estátua da Liberdade Google Earth. Vocês vão ver a estátua. Mas a gente não consegue ver lá a base da Apollo que ficou lá, Mas na aí Lua. que tá, cara. Por quê? A gente consegue. Acabei de falar aqui pro pessoal. Tem missões do Eu próprio acho Estados que Unidos, consegue da no China, Google. da Índia, Não, do mas Japão, consegue da ver Coreia. bonitão? Sim, vê bonitão. Bonitão? Vê bonitão. Eu quero ver essa foto Vê agora. bonitão. Eu quero ver essa foto. Não Quando tem, você chegar, pode procurar, caminho de entra formiga. aí, escreve assim, Não tem. LRO, Ah, não, Apollo Landing A Site. LRO, gente, ó, caminho de formiga. Se você pegar o caminho de formiga e colocar o filtro preto e branco, é a mesma coisa, caminho de Sérgio. formiga Pelo nenhum, amor de cara. Claro Deus. que não. Outra coisa interessante também. Há um tempo atrás, o FBI, ele declarou que ele abriu uma investigação sobre a Copa do Mundo da Rússia, né? Fraude e corrupção. Uma pessoa muito importante na Rússia falou, então nós vamos reabrir uma missão, vamos reabrir a investigação sobre a ida do homem na Lua. De repente parou essa investigação da Não Rússia. tem problema, cara. Por que Como eu aconteceu falei, isso? Então vamos lá, como eu falei, a União Soviética foi o primeiro país a admitir que os Estados Unidos tinha pousado Porque eles na eram Lua. parceiros na corrida espacial. Você sabe disso? Eles não eram parceiros. Eles eram parceiros, cara. Sérgio. Tanto que tinha uma briga Sérgio, violenta não, eles entre eram parceiros, Não Sérgio. eram parceiros, cara. Aí você tá Sérgio, mudando. você acredita que a Rússia, você acredita... Não, peraí, não tô mudando a história. mudando a Então você acredita realmente que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos e fala, olha, União perdemos, a União Soviética ia? Eles não eram parceiro. Pode Não, procurar não aí. era Eram cara. parceiros, Não, sim. na corrida espacial eles não Sérgio, eram. você sabe que Não é, era, cara. Sérgio. Não era. Por favor. Aí você tá mudando a história Não tô mudando a completamente. história, não. Eles eram parceiros no sentido da guerra entre ter um inimigo em comum. Mas depois que o inimigo em comum acabou, cada um foi pro seu lado, cada um quer a sua nação bem, e é isso aí. Eles eram sim amigos da guerra, mas na guerra, pô, o amigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendeu? Acabou. Não, cara, assim... Família, 40 minutos. Deixa eu ver aqui o que você já vai falar. É uma discussão muito legal, né? Esse negócio da ida do homem pra Lua. Muita gente discute, né, muita gente até não discute a ida como um todo, mas discute a ida em 1969. Uma das grandes questões é a tecnologia, mas tecnologia a gente xinga muito. Esse negócio de ter perdido durante o tempo, isso é um problema que a NASA tem. A NASA tem problema com o Hubble hoje. E eles falam, cara, a gente não consegue arrumar o Hubble porque tem coisa do próprio Hubble aí que já se perdeu nessa história toda, entendeu? Então isso é uma coisa normal de acontecer. Não tem. Agora isso aí que você falou não pode, cara. Aí você tá mudando totalmente a história, falar que os Estados Unidos e a União Soviética não eram eles eram inimigos em tudo, inclusive isso. Até hoje. Minha terceira afirmação é Aí, família, eu vou terminar aqui porque tá ficando muito longo. Depois eu gravo os próximos temas aí. Mas no mais é isso. Você conseguiu assistir o vídeo tranquilinho até aqui? Hein? Se enjoou demais? Você é daqueles negacionistas, hein? Você acha que o homem foi à lua? O que você acha? Diz pra mim aí. Tô curioso pra saber, hein? Vê lá o que você vai falar que eu vou te rebater nos comentários, tá? Que eu comento tudo. Se você gostou, família, do vídeo, dá um like, curte, tá ligado? Comenta, dá aquela força pra nós. E é isso. O link do vídeo original tá na descrição. Provavelmente se você veio ver o react, você já viu o vídeo, mas tá ali como crédito, né, pro canal do Redcast e do Space Today. Família, e é isso. Tamo junto, família. Salve. Depois eu continuo esse vídeo aqui. É nóis.